O ar no campo de instrução do batalhão Onça Pintada parecia congelado, denso e pesado como o chumbo. Até a respiração dos soldados, perfilados sob o sol impiedente de Goiás, parecia ter sido suspensa. Um silêncio carregado de fúria, espanto e um terror desconhecido pressionava a terra batida com uma força esmagadora. Momentos antes, a mulher de meia-idade em um agasalho surrado, a quem haviam desprezado e insultado, acabará de ser revelada como sua nova comandante, a general de divisão Isabela Rocha, a nova chefe do Comando de Operações Especiais do Brasil. O tempo se arrastava como uma eternidade torturante. E nessa eternidade, o rosto do tenente-coronel Arthur Valente transformou-se numa máscara pálida, cinzenta. Suas pupilas tremiam sem cessar, como se um terremoto o abalasse por dentro, e um gemido seco escapou por entre seus lábios cerrados. Ele piscou várias vezes, numa tentativa desesperada de negar a realidade, mas o olhar gélido de Isabela, que o encarava do palanque, permaneceu inalterado. Aquele olhar transcendia a simples raiva, continha um profundo desprezo e uma vontade de aço, forjada ao longo de anos de batalhas silenciosas. Tenente-coronel Arthur Valente, a voz de Isabela, embora não amplificada por microfone, cortou o ar como estilhaços de gelo, alcançando cada canto do pátio. Não era alta, mas o peso contido nela era suficiente para dominar a multidão de centenas de militares. O que foi que o senhor disse a mim, há pouco? Repita. Quero ouvir de novo. Naquele instante, Valente desejou ser fuzilado ali mesmo. Seria menos humilhante. Sua mente esvaziou-se, transformando-se num vácuo branco, e apenas o mais primitivo instinto de sobrevivência mantinha seu corpo de pé. Maquinalmente, ele tentou ajoelhar-se. A única ideia que lhe ocorria era bater com a cabeça no chão, implorar por perdão, escapar daquela situação terrível de qualquer maneira. Mas, antes que seus joelhos tocassem o solo, a voz de Isabela o pregou no lugar. Levante-se. A fase em que seus joelhos poderiam comprar o perdão ainda não chegou. E talvez nunca chegue. O senhor é um soldado. Portanto, levante-se conforme o regulamento e ouça minhas ordens. As palavras carregavam uma força impossível de se desafiar. Valente ergueu-se cambaleante, como um animal pego pela nuca. Seu olhar não ousava encontrar o palanque, vagando perdido por alguma rachadura no chão do pátio. Os soldados prendiam a respiração, testemunhando uma cena que sabiam que entraria para a história daquela unidade. Das fileiras das mulheres soldado, em especial, começaram a surgir soluços contidos. Não eram lágrimas de medo ou desespero. Eram as lágrimas de esperança desesperada de quem, finalmente, encontra um facho de luz no fim de um longo e escuro túnel. Capitão Lucas Almeida chamou Isabela. Em um canto da formação, Almeida, em posição de sentido, sentiu o coração despencar no peito. Seu rosto ainda exibia as marcas da agressão de Valente, um leve hematoma e arranhões. Ele havia arriscado tudo para lutar contra a injustiça, apenas para ser esmagado por um muro intransponível. Mas agora ele via esse mesmo muro desmoronar diante de seus olhos. Capitão Lucas Almeida presente, ele gritou com toda a força de seus pulmões, correndo para a frente do palanque. Seus passos eram firmes, sem hesitação. Um pressentimento poderoso lhe dizia que sua carreira militar, talvez sua vida inteira, mudaria radicalmente a partir daquele momento. Capitão Almeida. Relate em frente a todo o batalhão o que o senhor tentou me reportar e tudo o que foi impedido de dizer por aquele homem. Relate sem uma única mentira, sem um momento de hesitação. Pela honra de um oficial do Exército Brasileiro, diga apenas a verdade. Lucas encontrou os olhos de Isabela. O olhar dela lhe infundia uma confiança silenciosa, uma coragem que ele não sabia que possuía. Ele respirou fundo. Seu olhar passou rapidamente por Valente e depois se dirigiu às mulheres soldado, que o observavam com uma mistura de medo e esperança. Ele não estava mais sozinho. Apresento-me para relatar. Eu, capitão Lucas Almeida, desde minha chegada ao batalhão Onça Pintada, testemunhei toda a discriminação desumana, abuso verbal e agressão física infligida às soldadas pelo tenente-coronel Valente. Tentei corrigir essas ações por diversas vezes, mas fui ignorado, ameaçado e agredido.
A voz de Lucas era o prelúdio de uma sinfonia que ecoava pelo pátio. Com seu testemunho, a barragem que continha a verdade finalmente começou a ruir. Ele listou, um a um, os atos de Valente, como ele chamava as soldadas de putas do exército, destruindo sua dignidade, como as forçava a comer os restos deixados pelos homens no refeitório, como lhes negava oportunidades de treinamento justas, designando-as apenas para tarefas servis. Sua voz, no início trêmula pela tensão, ganhava força e convicção a cada palavra, carregada de uma fúria justa. O rosto de Valente já não era cinza, mas branco como de um cadáver. Ele balançava a cabeça, tentando protestar, mas de sua garganta saía apenas um som gutural, incapaz de formar palavras. Aos seus olhos, Lucas não era mais o jovem e idealista oficial de elite. Era a lâmina afiada que agora apontava para seu pescoço. Quando o testemunho de Lucas terminou, Isabela virou-se para as fileiras femininas. Sua voz era notavelmente mais suave, mas o poder nela permanecia intacto. Ordeno a todas as soldadas do batalhão Onça Pintada aqui presentes. A partir de agora, independentemente de posto ou função, falem sobre todas as injustiças que sofreram. Eu, sua comandante, serei seu escudo. Não precisam mais ter medo. Isso não é uma escolha. É uma ordem. Mal as palavras foram ditas, uma sargento na primeira fila deu um passo à frente. Ela mordia os lábios, o corpo inteiro tremendo, mas seus olhos não mais encaravam o chão. Ela olhou diretamente para Valente e em seguida para Isabela no palanque. Sua coragem se espalhou como fogo em palha seca. Atrás dela, ao seu lado, outras soldadas começaram a dar um passo à frente, uma a uma. Elas não eram mais vítimas silenciosas. Eram soldadas valentes, prontas para clamar pela verdade com suas próprias vozes e recuperar a honra que lhes fora roubada. A gigantesca roda da história sobre o solo manchado de poeira do batalhão Onça Pintada finalmente começara a se mover. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia deter seu avanço. O tenente-coronel Arthur Valente foi imediatamente exonerado de seu posto. A ordem da comandante era absoluta, e centenas de olhos no pátio de formaturas testemunharam o processo de sua execução. No momento em que 2 policiais do exército se aproximaram e arrancaram bruscamente a braçadeira de comandante de seu braço, ele desabou. Ver o símbolo de seu poder e orgulho, a insígnia de sua autoridade, cair no chão poeirento fê-lo perceber que tudo o que construíra havia se desvanecido em um único instante. Ele se debateu, emitindo sons animalescos, mas foi arrastado para um canto do pátio pelas mãos firmes dos policiais. Seus olhos estavam vidrados como os de um louco e de sua boca saía uma mistura ininteligível de maldições e desculpas. Ninguém o ouvia. Ele não era mais um comandante, mas um mero acusado aguardando o julgamento da lei militar. Isabela Rocha observou a cena com um olhar frio e, sem qualquer sinal de emoção, deu sua próxima ordem. A Controladoria e a Assessoria Jurídica do Comando devem formar imediatamente uma comissão de inquérito especial para investigar todos os casos de violação de direitos humanos e abuso de poder ocorridos no batalhão Onça Pintada. A investigação deve ser minuciosa, para que nenhum inocente sofra e nenhum culpado escape. Durante o período da investigação, o comando de operações do batalhão será temporariamente delegado ao subcomandante. Suas palavras tinham força de lei. Os oficiais da Controladoria e da Assessoria Jurídica, unidades diretamente subordinadas à comandante, moveram-se com uma eficiência que sugeria que já estavam de prontidão. Espalharam-se pelas instalações da base, garantindo a posse de documentos importantes, dados de computador e começando a intimar os envolvidos. O batalhão Onça Pintada transformou-se instantaneamente no olho de um furacão. Nos rostos dos oficiais e sargentos que haviam agido como cães de guarda leais a Valente, tolerando ou participando de suas atrocidades, o medo era explícito. Eles trocavam olhares furtivos, buscando desesperadamente uma saída para a crise, mas sob o olhar penetrante dos investigadores enviados pelo comando, nenhum subterfúgio funcionaria. Os primeiros a serem ouvidos foram naturalmente as soldadas. Isabela ordenou que um espaço especial fosse providenciado para elas.
Em vez dos escritórios rígidos da base, foi alugado um espaço civil externo, um ambiente confortável onde pudessem se sentir psicologicamente seguras durante os depoimentos. Psicólogos do Exército também foram imediatamente destacados. Isso não era apenas uma investigação, era o início de um processo de cura para feridas que haviam supurado por tempo demais, uma demonstração da vontade inabalável de Isabela. O capitão Lucas Almeida foi o primeiro a ser chamado para depor como testemunha principal. Ao entrar na sala de interrogatório, o major da assessoria jurídica, de aparência severa, o recebeu. Capitão Almeida, sente-se. Fique à vontade. A partir de agora preciso que relate tudo o que viu e ouviu, em ordem cronológica e com o máximo de detalhes possível. Seu depoimento será a base que guiará toda esta investigação. Lucas umedeceu os lábios secos e assentiu. Ele tirou do bolso um pequeno caderno que mantivera nos últimos meses. Nele estavam anotadas as datas, horas, locais e descrições detalhadas dos abusos verbais e físicos de Valente. O conteúdo era muito mais específico e cruel do que o que ele havia revelado publicamente. O tenente-coronel não apenas discriminava as soldadas. Ele negava a própria existência delas, esmagando sua dignidade como seres humanos. Durante um treinamento noturno, uma soldada que sofria de cólicas menstruais pediu analgésicos. Ele negou, gritando: "Desde quando puta do exército tem luxo?" Depois, ordenou que ela marchasse pelo pátio com equipamento completo. A soldada acabou desmaiando de exaustão, mas mesmo assim ele demorou a autorizar sua remoção para a enfermaria. À medida que o testemunho de Lucas prosseguia, a expressão do investigador se tornava cada vez mais sombria. Seu punho sobre a mesa estava tão cerrado que os nós dos dedos ficaram brancos. Além disso, ele invadia os alojamentos femininos sem aviso prévio, sob o pretexto de inspecionar itens pessoais, chegando a vasculhar gavetas de roupas íntimas, o que é um claro ato de assédio sexual. Quando uma soldada protestou, ele a acusou de insubordinação e ameaçou prendê-la. No caderno de Lucas estavam registrados os nomes das vítimas, as datas e os nomes das testemunhas. Não era uma simples alegação, era uma denúncia meticulosamente preparada. Ele havia registrado tudo, ciente do perigo que corria, com a convicção de que um dia o mundo precisaria saber. Ao mesmo tempo, no alojamento temporário onde as soldadas estavam, outra forma de investigação acontecia. Investigadoras e psicólogas, todas mulheres, formaram duplas para realizar entrevistas individuais. No início, a maioria hesitou em falar. Anos de opressão e medo haviam deixado cicatrizes profundas em suas almas, e um sentimento de impotência, a crença de que nada mudaria, as paralisava. Está tudo bem. Aqui você pode dizer o que quiser. A culpa não é sua. A investigadora segurou com carinho a mão trêmula de uma jovem cabo. Com aquele gesto de calor humano, o coração da cabo, antes fechado a 7 chaves, começou a se abrir. Lágrimas contidas por tanto tempo brotaram de seus olhos. Eu só queria ser uma soldado. Queria ser uma soldado honrada, defender meu país. Por isso me alistei nas Forças Especiais, um lugar que até os homens acham difícil. Mas isso aqui não era o exército. Para o tenente-coronel Valente, nós éramos apenas enfeites para cumprir cotas, ou escravas que ele podia usar como quisesse. Nada mais que isso. A confissão chorosa dela foi o estupim. Uma a uma, as outras soldadas começaram a compartilhar suas experiências terríveis. A humilhação de ter que comer os restos no refeitório, os olhares de desprezo dos colegas homens, a frustração de não serem avaliadas com justiça e serem preteridas nas promoções, e acima de tudo, o profundo desespero de sentir que ninguém as ajudaria. Cada testemunho era uma faca afiada, expondo sem piedade a face oculta do Comando de Operações Especiais, a elite do Exército Brasileiro. Enquanto isso, isolado em um escritório remoto dentro da base, Arthur Valente agia como um louco. Ele virava mesas, atirava cadeiras e urrava de fúria. Isabela. Aquela vagabunda. Ela não sabe com quem se meteu. Isso não vai acabar assim. De jeito nenhum. Ele começou a mobilizar sua rede de contatos.
Ligou para generais de unidades superiores a quem chamava de padrinhos, para seus colegas de turma da AMAN e para os vários clubes informais dentro do exército. Argumentava que a nomeação de Isabela para o comando de operações especiais era em si um erro que abalava os alicerces das Forças Armadas. Dizia que o incidente era uma caça às bruxas, iniciada por ela para exibir seu poder e destruir a cultura masculina que, segundo ele, era essencial para o exército. Ele começou a se retratar como um mártir, sacrificado por tentar proteger os valores conservadores das Forças Armadas. General, isso não é sobre me destruir. Se eu cair, a senhora vai derrubar todos os outros. Temos que detê-la. De qualquer jeito. Do outro lado da linha, seus contatos, inicialmente chocados, começaram a ceder à sua persuasão insistente e ao alarmismo. O exército, como organização, estava unido por laços de lealdade e camaradagem muito mais fortes do que pareciam, com suas próprias regras não escritas. Isabela, uma forasteira, e ainda por cima uma mulher comandante, era vista como um corpo estranho, uma invasora que ameaçava seus privilégios. A queda de Valente, eles começaram a temer, poderia ser um prenúncio de seu próprio futuro. Uma crise de identidade invisível começou a se espalhar. A pequena tempestade que começou no batalhão Onça Pintada agora mostrava sinais de se tornar um furacão gigantesco, pronto para abalar não apenas o comando de operações especiais, mas todo o exército brasileiro. A guerra invisível entre aqueles que queriam expor a verdade e aqueles que queriam enterrá-la estava apenas começando. Com o início oficial da investigação da comissão, a atmosfera no batalhão Onça Pintada tornou-se tão tensa que podia ser cortada com uma faca. Os oficiais e sargentos que eram próximos a Arthur Valente foram convocados diariamente para interrogatórios rigorosos. No início eles mantinham uma frente unida, alegando ignorância ou defendendo as ações de Valente como medidas necessárias para manter a disciplina militar. As ordens do tenente-coronel Valente eram para fortalecer a disciplina, nada mais. Mas quando os investigadores apresentaram o testemunho detalhado do capitão Almeida, as declarações das soldadas e os documentos apreendidos, suas linhas de defesa começaram a ruir. Chefe de operações, pode me explicar este documento? É o registro de tiro das soldadas do último trimestre. Por que todas foram registradas com desempenho abaixo do padrão? O relatório do instrutor da época afirma claramente que a maioria delas atingiu a qualificação de atirador de elite. A pergunta afiada do investigador fez o rosto do oficial empalidecer. Ele começou a suar frio, gaguejando. Foi uma ordem do tenente-coronel Valente. Ele disse que as soldadas não seriam enviadas para combate real, então era mais eficiente que se concentrassem em outras tarefas administrativas. Então o senhor está admitindo que falsificou um documento oficial? Que manipulou os critérios de prontidão de combate do exército com base no preconceito pessoal de um comandante. É isso que o senhor chama de comando legítimo? O interrogatório do investigador era implacável. O chefe de operações acabou confessando que tudo fora a ordem de Valente. Casos semelhantes começaram a surgir em todos os setores da base. Provas de discriminação sistemática e organizada contra as soldadas em áreas como suprimentos, recursos humanos e treinamento vieram à tona. O reino que Valente havia construído estava podre desde a raiz, e o mau cheiro se espalhava por toda a unidade. Durante a investigação, o capitão Lucas Almeida tornou-se um completo pária dentro da base. Colegas oficiais com quem antes tinham um bom relacionamento agora o evitavam como se ele tivesse uma doença contagiosa. No refeitório, no escritório, até mesmo nos corredores, eles se esforçavam para não cruzar seu olhar. Alguns o criticavam abertamente. Capitão, como pôde fazer isso? Por mais que o comandante estivesse errado, precisava mesmo envolver a comandante-geral e jogar o nome do batalhão na lama? O senhor sujou a imagem de todos nós. Um jovem tenente, seu subordinado da AMAN, o confrontou, incapaz de conter sua raiva. Lucas o encarou em silêncio. Seus olhos não continham raiva ou ressentimento, mas uma profunda tristeza. A seus olhos, isso mancha a honra da unidade? Ou parece mais uma cirurgia para remover um tumor? Se a honra que você defende é mantida esmagando os fracos e ignorando a verdade, então eu não quero essa honra.
Sua resposta firme deixou o tenente sem palavras. Mas ao vê-lo se afastar, Lucas sentiu uma profunda solidão. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa, mas a realidade de ser rotulado como um traidor da organização era um peso difícil de suportar. O contato com seus colegas de turma da AMAN também cessou. Eles temiam ser associados a ele, agora marcado com a letra escarlate de dedo duro. Seu senso de justiça o havia transformado em uma ilha isolada dentro de uma fortaleza. Enquanto isso, a campanha para salvar Valente se movia de forma discreta, mais rápida dentro do exército. Um general do Comando Militar do Planalto, com quem ele tinha laços, ligou diretamente para Isabela. Ele era de uma turma mais antiga que a dela na academia e uma figura influente. General Rocha, como vai? Liguei por causa do caso do batalhão Onça Pintada. O Valente, aquele rapaz, é um pouco rude, eu sei, mas é um subordinado competente e leal. Não acha que está pegando pesado demais com ele? O exército tem dessas coisas, não é? Um lugar onde homens suam e ralam juntos, como a senhora bem sabe. Sua voz era suave, mas continha uma clara intenção de pressão e persuasão. Era o típico discurso paternalista do deixa disso, pedindo que ela entendesse a natureza especial da organização militar. Isabela respondeu com uma voz que não vacilou. General, não estou investigando a má conduta de um indivíduo. Estou extirpando um câncer que corrói os fundamentos do nosso exército. Se a natureza especial do exército que o senhor menciona justifica a discriminação e a violência contra um gênero específico, então eu não posso reconhecer essa natureza especial. Pelo contrário, usarei toda a autoridade que possuo para arrancar pela raiz essa tal natureza especial equivocada. General Rocha, a senhora está sendo muito dura. Pode se machucar agindo assim. Não crie tantos inimigos de uma só vez. É só um conselho. A ligação terminou assim. Isabela desligou o telefone e deu uma risada fria. Era a reação que esperava. Eles não recuariam facilmente. Ela percebeu que isso não era mais sobre punir apenas Valente, mas uma guerra total contra o cartel velho e corrupto que infestava todo o exército. Sua previsão estava correta. Poucos dias depois, uma denúncia anônima foi enviada ao Ministério da Defesa e a vários veículos de imprensa. O conteúdo era chocante. Alegava que a general de divisão Isabela Rocha, em um comando anterior, teve um relacionamento impróprio com um oficial subalterno e o usou para obter resultados que favoreceram sua promoção. A denúncia também afirmava que ela, por motivos pessoais, estava perseguindo um comandante competente como o tenente-coronel Valente. Era uma clara campanha de difamação e um ataque pessoal. O boato se espalhou rapidamente pela intranet do exército. As pessoas, independentemente da veracidade, se deleitavam com a fofoca sensacionalista. A liderança de Isabela foi subitamente posta à prova. Até mesmo aqueles que a apoiavam começaram a hesitar, e olhares de dúvida sobre seus motivos reformistas aumentaram. A lâmina do contra-ataque de Valente e seus aliados mirava precisamente no ponto mais fraco de Isabela, o fato de ser uma mulher no comando. Eles tentavam desviar o foco do problema, de discriminação de gênero no exército, para uma briga de amantes. Em seu escritório, Isabela olhou pela janela, mordendo os lábios com força. Havia dois caminhos à sua frente. Um era ceder à enorme resistência, fazer um acordo e garantir sua própria segurança. O outro era continuar lutando até o fim, mesmo que tivesse que se cobrir de lama, para revelar a verdade e endireitar o exército. Sua escolha já estava feita desde o início. Ela não podia recuar. Recuar seria trair as inúmeras vítimas que, confiando nela, haviam encontrado coragem para falar. A guerra estava entrando em uma nova fase. O caminho para a verdade era muito mais perigoso e sujo do que ela imaginava. À medida que os rumores maliciosos sobre a general Isabela Rocha se espalhavam, as atividades da Comissão de Inquérito Especial começaram a se retrair visivelmente. Os investigadores passaram a temer represálias do alto escalão, e a intensidade dos interrogatórios aos aliados de Valente diminuiu drasticamente. Entre alguns deles começou a circular um clima de cinismo. Se nem a comandante é limpa, por que devemos ir tão longe?
O ímpeto de revelar a verdade estava perdendo força diante da inércia de uma organização massiva e da resistência organizada dos grupos de poder. Quem primeiro sentiu essa mudança foi o capitão Lucas Almeida. Ele procurou a comissão para fornecer mais testemunhos e documentos, mas foi recebido com uma frieza notavelmente diferente. A atitude dos investigadores era morna, e o exame das provas que ele trazia parecia meramente protocolar. Capitão, isso não é suficiente. Precisamos de provas concretas de que o tenente-coronel deu as ordens diretamente. Isso tudo são apenas evidências circunstanciais, disse um investigador com ar de cansaço. Era o mesmo homem que dias antes havia apertado a mão de Lucas, agradecendo por sua decisão corajosa. Evidências circunstanciais? Temos os depoimentos consistentes das vítimas e as testemunhas que presenciaram os fatos. E estes documentos são registros de pessoal claramente adulterados. Que prova mais concreta do que esta o senhor quer? Explodiu Lucas, frustrado. Mas o investigador fingiu não ouvir, apenas folheando os papéis. Lucas percebeu. Eles não tinham mais vontade de buscar a verdade. Estavam se acovardando diante de uma força maior. Com o escudo de Isabela abalado, eles optaram pelo caminho do conformismo. Dominado pela frustração, Lucas decidiu que precisava falar diretamente com Isabela. Ele foi até o gabinete da comandante e, após ser barrado algumas vezes, finalmente conseguiu encontrá-la. O rosto de Isabela parecia visivelmente mais abatido, mas seus olhos ainda brilhavam com uma intensidade feroz. Comandante, me desculpe. Vim sem autorização. Não se preocupe, capitão. O que aconteceu? Pela sua expressão, não parece ser boa notícia. Lucas relatou que o clima na comissão de inquérito era preocupante e que a investigação corria o risco de ser intencionalmente atrasada ou minimizada. Ele acrescentou que a pressão e o isolamento contra ele e as soldadas estavam se intensificando. Isabela ouviu seu relatório em silêncio e depois suspirou profundamente. Era de se esperar. Eles não iriam desistir tão facilmente. Capitão Almeida, sinto muito. Por minha causa, você também foi arrastado para esta luta difícil. Não, comandante. Eu apenas fiz o que tinha que ser feito. Só temo que tudo isso seja em vão. As soldadas que encontraram coragem para testemunhar cairão novamente em um desespero profundo. Ao ouvir suas palavras, o olhar de Isabela tornou-se gélido. Não vou permitir que isso aconteça. Eu comecei esta luta e eu vou terminá-la. Se eles querem uma briga na lama, de bom grado mergulharei na lama com eles. Capitão, tenho uma tarefa para você. Isabela deu a Lucas uma missão secreta. Ele deveria investigar minuciosamente os registros de serviço anteriores de Valente e a má conduta de pessoas associadas a ele. Era uma investigação extraoficial, diretamente sob o comando dela, contornando a comissão. Ela não confiava mais no sistema. Enquanto isso, as soldadas que voltaram à rotina do batalhão viviam um inferno. Valente se fora, mas seu fantasma permanecia. Os soldados leais a ele começaram a assediá-las abertamente. Durante o treinamento, criavam situações perigosas de propósito ou as excluíam da manutenção de equipamentos, isolando-as. No refeitório, ninguém se sentava perto delas e, às vezes, em voz alta para que ouvissem, diziam coisas como: olha só, as putinhas tentando roubar o prato dos homens. Acham que vão subir na vida dando para comandante? Com a investigação estagnada e os rumores sobre a posição de Isabela enfraquecida, o assédio se tornou mais ousado. A sargento Batista, que liderou os testemunhos, encontrou seu armário arrombado, com seus pertences pessoais revirados. Em cima, um bilhete sinistro dizia: traidora, você vai morrer. Ela sentiu o sangue gelar. O medo as consumia. O escudo prometido pela comandante parecia não ser tão forte. Diante da organização, a vontade de um indivíduo parecia frágil. Naquela noite no alojamento feminino, um sentimento de desespero e divisão começou a surgir. Talvez tenhamos feito uma besteira. No final, nada muda, e nós só ficamos numa situação pior, disse uma cabo, soluçando. Algumas concordaram. É verdade.
Pensei que tudo se resolveria com a saída do tenente-coronel, mas não foi assim. Se tivéssemos ficado de boca fechada, pelo menos não estaríamos passando por isso. Foi então que a sargento Batista, que ouvirá tudo em silêncio, levantou-se. Seus olhos estavam inchados, mas continham uma determinação feroz. Então vocês querem voltar a ser como antes? Comer restos de comida, ser tratada como lixo, viver assim para sempre? Eu não posso. Eu sou diferente de vocês. Vou lutar até o fim. Mesmo que eu tenha que tirar esta farda, não vou desistir aqui. Seu grito ecoou no coração das outras. Sim, elas não podiam simplesmente desistir. Já tinham ido longe demais. Desistir agora significaria serem perdedoras para sempre. Elas se fortaleceram novamente. Mas a realidade à sua frente ainda era um pântano escuro. Na mesma hora, Lucas Almeida estava em frente ao computador até tarde da noite, vasculhando arquivos relacionados a Arthur Valente. Ele comparava registros de incidentes, execuções orçamentárias e listas de pessoal de unidades onde Valente servirá. Foi quando notou algo estranho. Anos atrás, em outra unidade comandada por Valente, houve um misterioso acidente com arma de fogo, registrado como suicídio de um sargento. Coincidentemente, logo após o incidente, um grande orçamento para substituição de equipamentos antigos foi liberado, e a empresa que ganhou o contrato era administrada pelo irmão de Valente. O coração de Lucas começou a bater forte. Isso não era apenas corrupção. Se a morte daquele sargento estivesse ligada a esse esquema, poderia ser a prova definitiva para destruir Valente. Com as mãos trêmulas, ele começou a cavar mais fundo nos arquivos. Na escuridão, uma pequena centelha de verdade começava a brilhar. O que o capitão Lucas Almeida descobrira era apenas a ponta de um iceberg de corrupção massiva. Ele passou a noite em claro, mergulhado em documentos, e encontrou as pistas decisivas que revelavam a conexão sórdida entre o tenente-coronel Valente, seu irmão e um fornecedor do exército. A morte do sargento, disfarçada de acidente com arma de fogo, parecia cada vez mais um assassinato planejado para encobrir um esquema de fraude em contratos de equipamentos militares. Surgiram evidências de que o sargento falecido, que era o responsável pelo almoxarifado, havia descoberto a corrupção de Valente e estava se preparando para fazer uma denúncia interna. Lucas organizou os dados que encontrou e os relatou diretamente à general Isabela Rocha. Ao receber o relatório, o rosto de Isabela se contraiu de fúria. Isso ia muito além de um problema de direitos humanos e opressão contra mulheres, era um crime grave que abalava os próprios alicerces do exército. Ela percebeu que esta era a carta decisiva que poderia virar o jogo. Capitão, excelente trabalho. A fonte desta informação deve ser mantida em absoluto sigilo. A partir de agora eu mesma assumirei o comando. Isabela decidiu não mais se preocupar com o Ministério da Defesa ou o comando do Exército. Usando toda a sua autoridade e contatos, ela montou secretamente uma equipe de investigação especial dentro da Promotoria Militar, composta por sua linha direta de confiança. Era uma equipe que contornava a comissão oficial e que apenas ela controlaria. Ela reclassificou os crimes de Valente, não como mero abuso de poder, mas como um crime grave equivalente à traição, focando a investigação em corrupção em contratos militares e suspeita de homicídio. A movimentação de Isabela foi imediatamente detectada pelos protetores de Valente. Eles ficaram perplexos ao ver que ela contra-atacava de uma forma que superava suas expectativas. O plano deles, de encerrar o caso sacrificando apenas Valente, sofreu um grande revés. Se a conexão de corrupção nos contratos fosse provada, as consequências não se limitariam a Valente, mas poderiam se espalhar por todo o alto escalão do exército. Sentindo a ameaça, eles começaram a pressionar Isabela de forma ainda mais explícita. Apresentaram ao ministro da Defesa um relatório questionando a capacidade de comando de Isabela, acusando-a de minar a hierarquia militar e perseguir subordinados por motivos pessoais. Para a imprensa, vazaram rumores ainda mais sensacionalistas e maliciosos sobre sua vida pessoal. Manchetes como a bruxa de 3 estrelas e a feminista que destrói o exército surgiram.
A primeira mulher general de 3 estrelas do Brasil estava sendo rapidamente transformada em inimiga pública das Forças Armadas. Isabela estava encurralada. Mas ela não vacilou. Pelo contrário, quanto mais forte a resistência, mais sua vontade se tornava como aço. Ela escolheu o confronto direto. Decidiu enfrentar a imprensa pessoalmente. Uma coletiva de imprensa de emergência foi convocada, e todos os holofotes se voltaram para ela. No pódio, sob o flash incessante das câmeras, Isabela começou a falar com uma voz firme. Estou aqui hoje, não para defender minha honra pessoal como comandante de operações especiais, mas para restaurar a disciplina e a justiça de um exército em colapso. Primeiro, ela refutou frontalmente todos os rumores sobre si. Sobre a acusação de usar um relacionamento para ser promovida, ela apresentou seus registros de avaliação e desempenho de toda a sua carreira, rebatendo ponto por ponto. Seu histórico militar era impecável, comparável ao de qualquer oficial masculino. E então ela finalmente jogou sua carta na mesa. O que está acontecendo no batalhão Onça Pintada não é um simples caso de discriminação de gênero. Eu obtive evidências de que o tenente-coronel Valente está envolvido em corrupção em contratos militares e, pior, na tentativa de encobrir a morte de um subordinado. Isso não apenas mancha a honra de um soldado, mas é um crime grave que ameaça a segurança nacional. Vou investigar este caso a fundo e responsabilizar severamente todos os envolvidos, não importa quem esteja por trás, não importa o posto. Sua declaração bombástica deixou a sala de imprensa em polvorosa. O caso havia entrado em uma fase completamente nova. O que era um caso de abuso dentro do exército se transformará em um possível escândalo de corrupção gigante envolvendo o alto escalão. A opinião pública se inflamou instantaneamente. As vozes que criticavam Isabela silenciaram, e um clamor nacional por uma investigação completa da verdade começou a crescer. Diante disso, a rede de proteção de Valente entrou em pânico. Eles não esperavam que Isabela fosse tão longe. Agora percebiam que proteger Valente poderia significar o próprio fim deles. Para sobreviver, eles tiveram que começar a cortar os laços. Todo o apoio a Valente cessou de uma vez. Da noite para o dia, ele se tornou uma carta descartada. Sem nenhuma proteção, Valente ficou exposto à equipe de investigação secreta de Isabela. Os investigadores realizaram buscas em seu escritório e residência, encontrando contas bancárias secretas em nome de laranjas e um livro-caixa detalhando os subornos que receberá. Eles também encontraram o diário do sargento falecido. Nele, além de denúncias sobre a corrupção de Valente, estava registrado o medo que ele sentia, a sensação de que sua vida estava em perigo. Todas as provas apontavam para Valente. Ele não tinha mais para onde escapar. A promotoria militar o prendeu imediatamente, acusando-o de dezenas de crimes, incluindo homicídio, recebimento de suborno, abuso de poder e falsificação de documentos. A era do homem que um dia reinou sobre o batalhão Onça Pintada terminou de forma miserável. Com a notícia de sua prisão, as soldadas do batalhão se abraçaram e choraram. O fim do longo e escuro túnel finalmente estava à vista. Mas o que elas ainda não sabiam era que a verdadeira batalha estava apenas começando. O monstro chamado Valente havia sido removido, mas o sistema que o criou, o exército, ainda estava intacto. A prisão do tenente-coronel Arthur Valente marcou o início de uma nova era para o batalhão Onça Pintada. A tropa foi tomada por um misto de choque e confusão. Ver o comandante que tanto temiam e seguiam cegamente ser desmascarado como um criminoso desprezível abalou os valores e a ordem em que acreditavam. Os oficiais e sargentos que prosperaram sob a proteção de Valente tremiam de ansiedade. Temendo que a rede de investigação os alcançasse, eles se apressaram em encontrar uma maneira de se salvar. A general Isabela Rocha não perdeu a oportunidade. Com a prisão de Valente, ela iniciou uma reforma em larga escala, não apenas no batalhão Onça Pintada, mas em todo o comando de operações especiais, para erradicar a corrupção endêmica. Sua primeira medida foi no pessoal. Ela substituiu completamente o comando do batalhão. Os principais assessores de Valente, como o chefe de operações e o chefe de pessoal, foram todos transferidos para postos irrelevantes em locais remotos.
Em seus lugares, ela nomeou novos oficiais com competência e caráter comprovados. Para novo comandante do batalhão foi escolhido um major jovem e de mentalidade reformista, egresso da AMAN. Ele já havia servido como comandante de companhia sob Isabela quando ela era comandante de regimento, ganhando sua profunda confiança. Ao assumir, ele declarou que a principal prioridade da sua gestão seria a restauração do respeito mútuo e da confiança. Não vou perguntar sobre o passado de ninguém. Mas a partir de hoje, não tolerarei nenhuma forma de discriminação ou injustiça em nosso batalhão Onça Pintada. Independentemente de gênero, posto ou origem, somos todos um só, sob o nome de camaradas de armas. Quem violar este princípio, eu mesmo farei com que tire esta farda. Seu discurso de posse foi firme. Ele imediatamente começou a implementar mudanças práticas. Primeiro, melhorou drasticamente os alojamentos e instalações para as soldadas. Reformou os alojamentos antigos e apertados, construiu uma academia exclusiva para mulheres e uma nova área de descanso. Além disso, prometeu incluir as soldadas igualmente em todos os treinamentos e operações, avaliando suas habilidades de forma justa. No centro dessas mudanças estava o capitão Lucas Almeida. Isabela o nomeou para uma posição-chave como novo chefe de operações do batalhão. Foi uma decisão ousada. Para aqueles que o haviam rotulado de traidor foi uma notícia chocante, mas para aqueles que ficaram do lado da verdade, foi um sinal claro de que a justiça prevaleceria. De sua nova posição, Lucas liderou a reforma da unidade de forma silenciosa, mas firme. Ele reavaliou completamente o sistema de treinamento distorcido do regime de Valente e criou um programa racional que permitia a todos os membros do batalhão desenvolverem seu potencial ao máximo. Claro, o processo de mudança não foi fácil. Alguns soldados, acostumados há muito tempo com os métodos de Valente, expressaram abertamente seu descontentamento com a nova ordem. Eles argumentavam que as considerações dadas às soldadas eram, na verdade, discriminação reversa contra os homens. Queixas sobre a diminuição da intensidade do treinamento ou a perda de disciplina começaram a surgir. Um dia, durante um treinamento de marcha em montanha de alta intensidade, um soldado resmungou, ficando deliberadamente para trás. Ah, que saco ter que fazer isso por causa das mulheres! Se fosse como antes, já teríamos terminado. Minhas pernas estão me matando tentando acompanhar o passo delas. Alguns outros soldados riram em concordância. Naquele momento, a sargento Batista, que liderava a marcha na frente, virou-se e o fuzilou com o olhar. O que você disse? Repita. Se você é tão bom assim, por que não vem aqui para a frente, pega minha mochila extra e corre no meu lugar? Consegue? Batista estava encharcada de suor, mas seu olhar não mostrava cansaço. Pelo contrário, queimava de raiva e orgulho. Durante todo o treinamento, ela não havia ficado para trás nenhuma vez. Na verdade, estava à frente de alguns dos homens, provando silenciosamente sua capacidade. Diante de sua atitude confiante, o soldado que reclamou ficou vermelho e não disse mais nada. Pequenos atritos como este continuaram a acontecer. Mas a cada vez, o novo comando, o capitão Almeida e as soldadas que começavam a provar seu próprio valor se uniam para resolver os problemas. Elas não eram mais vítimas passivas. Lutavam contra o tratamento injusto e provavam seu valor com habilidade. Com o tempo, a atmosfera da unidade começou a mudar lentamente. Entre os soldados começou a se formar uma cultura de reconhecimento das mulheres não apenas como mulheres, mas como camaradas de armas com capacidades iguais. Enquanto isso, no tribunal militar, Arthur Valente negava todas as acusações, insistindo em sua inocência. Seus advogados argumentavam que o caso era um bode expiatório político, nascido da ambição pessoal da comandante Isabela e de uma luta de poder interna, alegando que todas as provas foram fabricadas ou exageradas. Seu julgamento se tornou uma grande batalha legal que atraiu a atenção de todo o exército. Durante o julgamento, as soldadas vítimas tiveram que comparecer como testemunhas, expondo mais uma vez ao mundo as coisas terríveis que haviam sofrido. Foi um processo doloroso, reabrindo velhas feridas.
Os advogados de Valente tentaram desacreditar seus testemunhos, investigando suas vidas privadas e questionando seu comportamento passado. No tribunal, elas foram submetidas a uma segunda vitimização. Mas elas não recuaram. A Sargento Batista e as outras se apoiaram, não perdendo a coragem. Atrás delas, firmes, estavam a comandante Isabela, o capitão Almeida e inúmeros colegas que ansiavam por mudanças. Seus testemunhos foram consistentes, detalhados, e o peso da dor que continham foi suficiente para mover o coração dos juízes. As saídas para Valente estavam se fechando. As duas rodas da reforma do batalhão Onça Pintada e o julgamento de Valente giravam em conjunto, guiando a história militar do Brasil em uma nova direção. O julgamento de Arthur Valente tornou-se um assunto que incendiou não apenas os círculos militares, mas toda a sociedade brasileira. A mídia cobria o processo diariamente, e temas sensíveis como discriminação de gênero, direitos humanos nas Forças Armadas e corrupção em contratos de defesa foram trazidos para o debate público. À medida que o julgamento avançava, a face repulsiva de Valente e a cumplicidade da elite militar que tentou protegê-lo foram expostas, e a opinião pública rapidamente se voltou contra eles. O povo começou a desconfiar da capacidade de autorregulação do Exército, e vozes exigindo uma investigação completa e reformas com intervenção externa se tornaram mais altas. Esse clima social exerceu uma pressão considerável sobre o tribunal. Dada a natureza do tribunal militar, que não é imune a influências internas, havia uma preocupação inicial de que a sentença pudesse ser branda, uma forma de proteger os seus. No entanto, diante da esmagadora atenção pública e das provas irrefutáveis apresentadas pela general Isabela, o tribunal não pôde mais ignorar a verdade. O momento decisivo veio quando a viúva do sargento falecido subiu ao banco das testemunhas. Com o diário do marido junto ao peito, ela começou a falar. Com a voz trêmula, ela testemunhou o terror e a pressão que seu marido sofreu depois de descobrir a corrupção de Valente. Meu marido era um homem que se orgulhou de ser soldado a vida toda. Mas o tenente-coronel Valente não só pisoteou a honra do meu marido, como também o ameaçou, dizendo que faria mal à nossa família. Na noite antes de morrer, meu marido me deu este diário e disse: se algo acontecer comigo, por favor, mostre isso ao mundo. Meu marido não se matou. Ele foi assassinado por aquele monstro. Seu grito de dor ecoou por todo o tribunal, tocando o coração de todos. Soluços irromperam da plateia, e os rostos dos juízes se enrijeceram. Mesmo naquele momento, Valente não mostrou um pingo de remorso. Em vez disso, olhou para a testemunha com desprezo, como se ela fosse louca. Sua atitude arrogante foi o último prego em seu caixão, selando sua culpa. Finalmente o dia do veredito chegou. O tribunal estava lotado. A general Isabela, o capitão Almeida e as soldadas do batalhão Onça Pintada também estavam presentes na plateia. Com o coração apertado, eles se concentraram nos lábios do juiz. Réu Arthur Valente. Este tribunal considera provado que o réu, usando sua posição de comandante, cometeu atos habituais de abuso verbal, agressão física e tratamento cruel contra seus subordinados, violando seus direitos humanos com declarações discriminatórias de gênero. Além disso, as acusações de recebimento de subornos vultosos de fornecedores militares e de instigação ao assassinato de um subordinado para encobrir seus crimes também foram suficientemente comprovadas pelas evidências e testemunhos apresentados. A voz do juiz era solene e firme. O réu esqueceu seu dever como soldado de defender a nação e, para seu ganho pessoal, manchou a honra do exército, cometendo um crime desumano ao tirar a vida de um subordinado. Portanto, este tribunal considera que nenhuma clemência pode ser concedida ao réu e, de acordo com o Código Penal Militar, condena o réu Arthur Valente à prisão perpétua. A sentença de prisão perpétua ressoou no tribunal, e o tempo pareceu parar. Valente, como se não acreditasse no que ouvia, olhou para o juiz com uma expressão vazia, antes de explodir em fúria. Prisão perpétua. Não pode ser. É uma conspiração. Foi tudo armado por aquela vagabunda da Isabela. Sou inocente. Seus gritos foram silenciados pelos guardas que o arrastaram para fora, desaparecendo como um eco vazio. Na plateia, houve uma mistura de suspiros e aplausos.
As soldadas se abraçaram, chorando copiosamente. Eram lágrimas de vitória, lágrimas de purificação que lavavam toda a dor e o sofrimento que haviam suportado. Isabela, com uma expressão séria, assistiu à cena e depois saiu silenciosamente do tribunal. Sua missão ainda não havia terminado. A condenação de Valente enviou ondas de choque por todo o exército. Não foi apenas a punição de um indivíduo. Foi uma mensagem poderosa de que a injustiça e o crime dentro das Forças Armadas não seriam mais tolerados, um evento simbólico que declarava uma ruptura completa com os maus hábitos de uma era passada. Impulsionado por este veredito, o Ministério da Defesa foi forçado a iniciar uma inspeção em larga escala e um trabalho de melhoria da cultura organizacional em todo o Exército. O Batalhão Onça Pintada tornou-se o símbolo dessa mudança. Após o fim do julgamento, a unidade se estabilizou notavelmente, encontrando uma nova ordem. Soldados e soldadas não se viam mais através das lentes do gênero. Eles confiavam e dependiam uns dos outros apenas como camaradas de armas, superando juntos treinamentos ainda mais intensos. O novo programa de treinamento projetado pelo Capitão Almeida, que considerava as características físicas individuais enquanto maximizava a eficácia em combate, aumentou a satisfação de todos. Numa noite, após o treinamento, Lucas Almeida estava em seu escritório finalizando um plano de reorganização da unidade. A sargento Batista bateu e entrou silenciosamente. Ela trazia 2 xícaras de café quente. Chefe, ainda não foi para casa? Não está se esforçando demais? Sargento Batista, ainda tenho trabalho a fazer. A que devo a visita? Batista colocou uma xícara em sua mesa e sorriu, um pouco sem jeito. Eu só queria agradecer. Se não fosse pelo senhor, ainda estaríamos vivendo naquele inferno. Muito obrigada por nos dar um novo mundo. Suas palavras sinceras fizeram Lucas sentir como se todo o cansaço acumulado se dissipasse. Ele olhou pela janela para o pátio de formaturas e disse: o que eu fiz não foi nada demais. Quem realmente mudou o mundo foram pessoas como você, sargento, que não desistiram e tiveram coragem. Eu apenas fiz o que era meu dever. Um silêncio caloroso pairou entre eles. Nesse silêncio, eles sentiram que eram verdadeiros companheiros, caminhando em direção ao mesmo objetivo. A noite no batalhão Onça Pintada era profunda, mas em seus corações, o sol da esperança brilhava mais forte do que nunca. O grande mal chamado Valente desaparecera, mas as cicatrizes e os desafios que ele deixou permaneciam. Curar essas feridas e construir um futuro melhor era agora a responsabilidade daqueles que ficaram. Com a queda de Arthur Valente e a nova brisa de mudança soprando no batalhão Onça Pintada, meses se passaram. A unidade transformou-se, tornando-se incomparavelmente mais saudável e vibrante. Mas a general Isabela Rocha não parou por aí. Ela tinha um plano ambicioso para expandir o modelo de sucesso do batalhão Onça Pintada para todo o comando de operações especiais e, eventualmente, para todo o exército. Seu objetivo não era apenas punir um comandante corrupto, mas reformar a estrutura fundamental da instituição militar. Ela anunciou uma nova política chamada Programa Combatente de Respeito. O cerne do programa era tratar cada soldado não por seu gênero ou posto, mas como um indivíduo digno e um combatente, garantindo seus direitos humanos e bem-estar como prioridade máxima. Para isso, tornou obrigatória a designação de conselheiros de direitos humanos em cada unidade e introduziu o sistema Equipe Vermelha, que permitia que ordens injustas de comandantes fossem contestadas anonimamente. Além disso, criou políticas práticas para apoiar as soldadas que conciliavam gravidez, maternidade e serviço militar, criando um ambiente onde pudessem se dedicar à nação sem o medo de terem suas carreiras interrompidas. Essas reformas radicais, como era de se esperar, encontraram forte resistência da ala conservadora do exército. Eles acusavam as políticas de Isabela de minar a hierarquia militar e enfraquecer a essência do exército como uma organização de combate. Generais mais velhos, acostumados à cultura masculina, criticavam abertamente suas reformas, dizendo que ela estava transformando o exército em uma creche. Falar em direitos humanos no campo de batalha? O exército é um lugar duro por natureza.
Os métodos da General Rocha só vão enfraquecer nossa força de combate, declarou uma associação de veteranos, que organizou protestos exigindo sua renúncia. Os ataques políticos contra ela não cessaram. Mas ela não se intimidou. Pelo contrário, via as críticas como prova de que suas reformas estavam no caminho certo. A força de combate não vem do controle coercitivo e da obediência cega. A verdadeira força de combate nasce da profunda confiança em seus camaradas, do orgulho em sua missão e da crença de que você é respeitado dentro desta organização. Farei do Exército Brasileiro o mais forte e honrado, incomparável a qualquer outro, afirmou ela com convicção em uma entrevista. Sua crença era inabalável, e o povo gradualmente começou a confiar em sua sinceridade. Especialmente os jovens soldados e seus pais apoiaram suas reformas com entusiasmo. Eles viam a esperança de que o exército não seria mais um lugar que lhes tirava os filhos, mas um lugar que os transformava em verdadeiros homens e mulheres, verdadeiros soldados. Enquanto isso, uma mudança ainda mais importante estava ocorrendo no batalhão Onça Pintada. O agora Major Lucas Almeida introduziu um novo treinamento tático com equipes mistas de homens e mulheres. Inicialmente houve muitas preocupações. A opinião dominante era que a eficiência seria reduzida devido às diferenças de capacidade física. No entanto, Lucas desenvolveu táticas que maximizavam as vantagens de homens e mulheres, criando sinergia. Por exemplo, enquanto os membros da equipe masculina rompiam as linhas de defesa inimigas com poder de fogo e força, as mulheres, relativamente mais ágeis e precisas, se infiltravam para eliminar alvos ou coletar informações. O primeiro treinamento da equipe mista foi realizado em um combate simulado, replicando condições reais. Os resultados foram surpreendentes. A equipe mista liderada por Lucas obteve uma vitória esmagadora contra a equipe de elite, composta apenas por homens. Eles se moveram de forma orgânica e eficiente, com uma combinação perfeita de força técnica, velocidade e estratégia. Em particular, a incrível agilidade e precisão de tiro da Sargento Batista em combate aproximado em corredores estreitos deixaram todos os soldados boquiabertos. Ela não era mais alguém a ser protegida, mas a camarada mais confiável a quem podiam confiar suas vidas. O resultado do treinamento causou um grande choque em todo o comando de operações especiais. O antigo preconceito de que as mulheres não eram aptas para o combate foi quebrado. O modelo de equipe mista de Lucas logo se espalhou para outras unidades, tornando-se um catalisador para mudar a própria doutrina tática do Comando de Operações Especiais. Isabela observava todo esse processo de mudança com um sorriso de satisfação. Um dia, ela visitou o campo de treinamento noturno do batalhão Onça Pintada sem aviso prévio. Vendo soldados e soldadas, cobertos de tinta de camuflagem, suor e poeira, movendo-se como um só corpo, gritando e encorajando-os aos outros, ela se sentiu profundamente emocionada. Era exatamente essa imagem do exército que ela sonhava. Após o treinamento, ela chamou o Major Almeida e a Sargento Batista para uma conversa particular. Vocês dois fizeram um trabalho incrível. Vocês são o futuro do nosso exército. Ela bateu no ombro de Batista e disse: Sargento, é uma grande perda para o exército que uma soldado excepcional como você permaneça apenas como sargento. Vou fazer uma recomendação oficial ao comando do exército. Criaremos um processo especial para comissioná-la como oficial. Você tem todas as qualificações para se tornar a primeira mulher oficial das Forças Especiais oriunda das fileiras. A agora primeiro sargento Juliana Batista não podia acreditar no que ouvia. Para ela, que pensava que passaria a vida inteira como sargento, um caminho para se tornar oficial se abria. Lágrimas quentes encheram seus olhos. Eram lágrimas de emoção e esperança. Comandante, alguém como eu pode se tornar oficial? Claro que pode. Um líder não é definido pelo gênero, mas pela habilidade e liderança. E você tem tudo isso. As palavras de Isabela não eram mero encorajamento. Eram sua visão firme para o futuro do exército. Ela planejava cultivar mais e mais batistas, dando-lhes papéis centrais no exército, criando um fluxo de reforma tão poderoso que ninguém poderia reverter. O velho muro havia caído, e sobre suas ruínas, novas sementes de esperança brotavam.
A notícia sobre a promoção especial da Sargento Batista para oficial causou um novo choque, não apenas no batalhão Onça Pintada, mas em todo o comando de operações especiais. Era mais do que a ascensão de um indivíduo, era a prova viva de que qualquer um, independentemente de gênero ou origem, poderia se tornar um líder no exército, desde que tivesse habilidade e competência. Para as soldadas em particular, a notícia plantou a esperança e o objetivo concreto de que também poderiam se tornar futuras comandantes. Uma cultura de competição saudável e aprendizado floresceu na unidade. No entanto, essa medida drástica também gerou um novo conflito. Alguns oficiais e sargentos, acomodados no sistema de promoção existente, protestaram veementemente. Argumentaram que a promoção especial de Batista era um favoritismo que quebrava o princípio da competição justa e uma discriminação reversa contra os homens. Um sargento virar oficial sem concurso? Isso abala a base do nosso exército, que existe há décadas. A comandante não está favorecendo demais as mulheres, reclamou um sargento veterano no escritório do Major Almeida. Ele era um homem que acreditava piamente na hierarquia e nos costumes endurecidos por anos de serviço. Almeida ouviu-o calmamente e respondeu com firmeza. Sargento, no último exercício de combate simulado, a Sargento Batista demonstrou um julgamento tático e uma liderança superiores a qualquer um. Sua capacidade de comandar os membros de seu esquadrão em uma situação de crise foi impecável. Um líder militar não é feito por notas em uma prova teórica, mas provado em treinamentos que simulam a realidade do combate. Isso não é favoritismo, é uma recompensa merecida. Mas e os procedimentos? Se ignorarmos as regras assim, quem seguirá a ordem no exército? Regras. As regras que o senhor menciona não seriam, por acaso, o velho preconceito de que mulheres não podem ser comandantes? Os tempos mudaram, sargento. Nosso exército também precisa mudar para sobreviver. A conversa não levou a lugar nenhum, mas Almeida não cedeu um centímetro. Ele sabia que a resistência e o conflito eram inevitáveis no processo de mudança. O importante não era evitar o conflito, mas enfrentá-lo de frente com princípios e convicção. Esse conflito interno se entrelaçou com ataques políticos externos, tornando-se ainda mais complexo. A velha guarda militar e alguns políticos que se opunham às reformas de Isabela atacaram a questão da promoção privilegiada de Batista, pintando-a como uma ditadora que estava privatizando o exército. No Congresso, na Comissão de Defesa, surgiram pedidos para uma audiência formal sobre o assunto. A reforma de Isabela parecia ter encontrado outro grande obstáculo. Em meio à crise, uma figura inesperada procurou Isabela, o subtenente do Comando de Operações Especiais. Uma lenda viva, ele serviu nas Forças Especiais por décadas e era respeitado por todos. Conhecido por suas visões conservadoras, todos esperavam que ele fosse crítico às reformas dela. Comandante, vim para falar com a senhora, disse ele após uma saudação impecável. Recentemente tem havido muito barulho sobre o caso da Sargento Batista. Confesso que no início também me preocupei que a decisão da senhora fosse precipitada. Isabela esperou em silêncio. Mas o que vi no campo de treinamento noturno há alguns dias mudou minha opinião. Vi a equipe liderada pela Sargento Batista se mover em perfeita sincronia na escuridão, guiada apenas por vozes e olhares. Não havia distinção entre homens e mulheres. Havia apenas camaradas que confiavam absolutamente uns nos outros. E no centro de tudo estava Batista. Ela comandava sem gritar, e era sempre a primeira a ir para o lugar mais perigoso. Vendo aquilo, eu entendi. Aquele era o verdadeiro espírito das nossas forças especiais, o espírito que dediquei minha vida a proteger. O subtenente fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Isabela. Comandante, eu apoio sua decisão. Mais do que isso, a partir de agora, eu serei seu escudo. Eu e todos os sargentos das Forças Especiais daremos todo o nosso apoio para que a Sargento Batista se torne a melhor oficial do Brasil. Tenho certeza de que este é o caminho para proteger a honra de nossas forças. A declaração de apoio da lenda viva teve mais força do que qualquer discurso político. O apoio público do subtenente foi o ponto de virada que unificou a opinião vacilante da tropa.
Inúmeros oficiais e sargentos que o seguiam declararam seu apoio à promoção de Batista, e as vozes contrárias perderam força rapidamente. Com a opinião interna unificada, os ataques políticos externos também perderam sua justificativa. Finalmente, o comando do exército aceitou a recomendação de Isabela e decidiu criar o sistema de comissionamento especial para sargentos com mérito em combate. E por unanimidade, a primeira sargento Juliana Batista foi selecionada como a primeira beneficiária. No dia da cerimônia de comissionamento, o pátio do batalhão Onça Pintada estava em festa. Sob o olhar da general Isabela, do subtenente e do major Almeida, Batista finalmente recebeu as insígnias de aspirante a oficial em seus ombros. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, mas sua expressão era mais firme e orgulhosa do que nunca. Isabela, que prendeu as insígnias, abraçou-a calorosamente e sussurrou: "Parabéns, aspirante Batista. O verdadeiro começo é agora. Não se esqueça que o futuro do nosso exército repousa sobre seus ombros. Entendido, comandante. Com a determinação de morrer, se preciso, caminharei com orgulho por este caminho que a senhora abriu." Abaixo do palanque, um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto do major Almeida. Ele estava testemunhando a semente que plantou finalmente florescer. Mas em um canto de sua mente, outra tarefa não resolvida pesava: o vasto cartel dentro do exército que manipulava Valente e ameaçava Isabela. Valente fora removido, mas o corpo que o criou ainda estava intacto. Ele pressentia que a verdadeira guerra ainda não havia terminado. Com a promoção da aspirante Batista, a reforma no batalhão Onça Pintada e no comando de operações especiais entrou em pleno andamento. A general Isabela Rocha, com o apoio interno e o respaldo popular, avançou com suas políticas de reforma sem hesitação. O exército estava mudando, lenta mas inegavelmente. Contudo, sob a superfície, uma guerra invisível continuava. A facção por trás de Arthur Valente, o cartel corrupto que encoluiu com a indústria de defesa, enriqueceu por décadas, não tinha intenção de ceder. Eles esperavam uma oportunidade para eliminar Isabela e recuperar seus privilégios. A oportunidade surgiu de um lugar inesperado. A possibilidade de um conflito localizado com um país vizinho aumentou, e todo o exército foi colocado em estado de alerta máximo. Com a crescente tensão militar, a prioridade máxima do exército naturalmente se voltou para a segurança e a prontidão. As pautas de reforma de Isabela, como direitos humanos, bem-estar e melhoria da cultura organizacional, começaram a ser vistas como questões secundárias que atrapalhavam a preparação para a guerra. Uma figura central do cartel corrupto, um general do Estado-Maior, não perdeu a chance. Ele apresentou um relatório falso ao presidente, alegando que as políticas de reforma de Isabela haviam enfraquecido a disciplina do exército, tornando-o incapaz de lidar com a crise de segurança atual. Ele usou dados distorcidos para argumentar que o sistema da equipe vermelha havia neutralizado a cadeia de comando e que as unidades mistas haviam enfraquecido a força de combate. Excelentíssimo senhor presidente, agora mais do que nunca, uma cadeia de comando unificada é crucial. Mas a general Rocha está transformando o exército em um laboratório de democracia. A força de combate do Comando de Operações Especiais está em seu nível mais baixo. Se uma situação real ocorrer, as consequências serão terríveis. O presidente, naturalmente sensível a questões de segurança, começou a levar o relatório a sério. Na mídia começaram a surgir editoriais defendendo uma moderação no ritmo da reforma militar, em meio à crise. A posição de Isabela se estreitou drasticamente. Ela se viu em uma situação desesperadora, precisando provar que suas reformas não haviam enfraquecido a força de combate. Foi então que a armadilha armada por seus inimigos finalmente se revelou. Em uma ilha remota na costa brasileira, um grupo armado não identificado se infiltrou, subjugou um pequeno destacamento de fuzileiros navais e tomou a ilha. Eles se declararam uma organização terrorista internacional, exigindo um resgate voltoso e a libertação de prisioneiros políticos. A situação tornou-se extremamente tensa. O governo convocou uma reunião de emergência do Conselho de Defesa Nacional, e os militares começaram a preparar uma operação para retomar a ilha. Foi aí que o general do Estado-Maior deu o golpe final.
Senhor Presidente, esta operação deve ser conduzida pela Unidade de Elite do Brasil, o Comando de Operações Especiais. No entanto, não confio no comando no momento. Portanto, solicito que o comando desta operação não seja entregue à General Isabela Rocha, mas sim ao Comando de Operações Conjuntas, que eu controlarei diretamente. Era um plano astuto para excluir Isabela e, em caso de falha da operação, jogar toda a culpa sobre ela. Se a operação fracassasse, ele certamente alegaria que foi por causa do enfraquecimento do exército causado pelas reformas equivocadas dela. O presidente, após muita deliberação, aceitou sua recomendação. Isabela sofreu a pior humilhação para um soldado, ser privada do comando da unidade que dedicou a vida a construir. No dia da operação, os membros do Comando de Operações Especiais, incluindo o Batalhão Onça Pintada, se infiltraram na ilha sob o comando do Estado-Maior Conjunto. Mas a operação deu errado desde o início. O plano de ataque era uma teoria de gabinete, desconectada da realidade. Ordens irrealistas que ignoravam a situação em campo eram constantemente emitidas, e a coordenação entre as unidades era inexistente. Isso não faz sentido. O poder de fogo inimigo é muito mais forte do que o esperado. Se avançarmos assim, só teremos baixas. Precisamos alterar o plano, gritou desesperadamente o comandante do batalhão Onça Pintada. A resposta do comando conjunto foi fria. Calhe a boca e siga as ordens. Vocês só precisam avançar como mandado. Naquele momento, o Major Almeida notou algo estranho nos movimentos do inimigo. Suas táticas e o manejo de armas estavam muito acima do nível de terroristas comuns. Parecia um exército regular bem treinado. E quando ele captou uma palavra sutil em suas comunicações, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era um código antigo, usado apenas no exército brasileiro. É uma armadilha, percebeu Almeida. O grupo armado não era de terroristas. Eram outros soldados, em conluio com a facção corrupta do exército. Eles haviam orquestrado o incidente para criar uma crise de segurança e derrubar Isabela. E o ato final dessa peça seria sacrificar os membros das forças especiais, terminando a operação em fracasso. Recuar todos. É uma armadilha. A operação deve ser abortada imediatamente, Almeida gritou no rádio, mas seu apelo foi ignorado. O comando conjunto ameaçou processá-lo por insubordinação. Naquele instante, fogo inimigo irrompeu de posições emboscadas. Os membros das forças especiais foram expostos a um ataque indiscriminado, como ratos em uma ratoeira, caindo um a um. E nesse momento de desespero, uma voz clara e vibrante ecoou por todas as redes de comunicação. Aqui é a comandante de operações especiais. Todos os oficiais de comando do Estado-Maior Conjunto devem transferir imediatamente o comando da operação para mim. Isto é uma ordem. Repito. A partir de agora, todo o comando da operação de retomada da ilha será exercido por mim, a comandante de operações especiais. Era Isabela. Apesar de ter sido destituída do comando, ela havia voado secretamente para o espaço aéreo da operação com sua unidade de confiança. Ela não esperou mais por ordens superiores. Não podia ficar parada enquanto seus soldados morriam. Ela apostou tudo, cometendo um ato de insubordinação, desafiando frontalmente a cadeia de comando. Uma nova tempestade estava prestes a varrer o país. A aparição da general Isabela Rocha mudou tudo no campo de batalha. Sua voz continha uma autoridade e convicção inquestionáveis, e os membros das forças especiais, em meio ao caos, sentiram um arrepio de alívio, como se um salvador tivesse chegado. A cadeia de comando, antes despedaçada, foi instantaneamente reorganizada em torno dela. O que o Estado-Maior está fazendo? Derrubem aquele helicóptero. Isso é motim, gritava o general na sala de controle, enfurecido. Mas ninguém obedeceu. Os soldados em campo instintivamente sabiam que o verdadeiro líder a seguir não era o homem escondido atrás de um monitor, mas a mulher que aparecia no céu, em meio ao fogo cruzado para compartilhar o destino de seus homens. Major Almeida, reporte a situação, a voz de Isabela soou no rádio de Lucas. Reportando. Os inimigos não são terroristas,
mas um grupo militar não identificado usando nossos códigos antigos. Fomos atraídos para uma armadilha, como eu suspeitava. Entendido. A partir de agora, siga minhas instruções. Todas as unidades, cessem o combate e recuem imediatamente para as coordenadas que designarei para reagrupar. Esta não é uma operação de ataque, mas de sobrevivência. Suas ordens eram rápidas e precisas. Em vez de forçar um sacrifício inútil, ela optou por retirar as tropas para um local seguro. Sob seu comando, os soldados se moveram organicamente, rompendo o cerco inimigo. Enquanto isso, outra batalha acontecia no helicóptero de Isabela. Seus oficiais de inteligência mais confiáveis rastreavam a comunicação inimiga. Encontramos. O código corresponde ao sistema usado pela Fantasma, uma antiga unidade de inteligência não convencional já desmantelada. Fantasma era o nome de uma unidade secreta que, durante o regime militar, realizou todo tipo de operações ilegais. Oficialmente extinta, havia rumores de que seus remanescentes ainda agiam nas sombras, em conluio com a facção corrupta. Então eram eles. A mesma força que protegia Valente. Isabela sentiu todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem. O incidente era uma farsa gigantesca, um teatro orquestrado pelos remanescentes da Fantasma e a elite corrupta do Estado-Maior para fabricar uma crise, eliminá-la e tomar o controle do exército. Ela contatou imediatamente o chefe da Casa Civil. Relatou a situação e a chocante possibilidade de que o incidente fosse uma tentativa de golpe. Chefe, esta não é uma luta contra um inimigo externo. É uma cirurgia para remover um tumor dentro do nosso próprio exército. Diga ao presidente que eu, Isabela Rocha, pela minha honra de soldado, vou reprimir esta rebelião e trazer meus soldados de volta, todos eles vivos. Peço que me delegue autoridade total. Seu relatório abalou o Palácio do Planalto. O presidente, inicialmente cético, foi convencido pelas evidências e pela convicção na voz de Isabela. Finalmente ele tomou uma decisão. O general do Estado-Maior e todo o seu comando estão exonerados. Todo o poder sobre a crise da ilha está delegado à general Isabela Rocha. No momento em que a ordem foi emitida, a maré virou completamente. Isabela não era mais uma amotinada, mas a única comandante, com o total apoio do chefe de Estado, encarregada de esmagar uma rebelião. O contra-ataque de Isabela foi assustadoramente rápido e preciso. Ela deu novas ordens ao batalhão Onça Pintada. Aspirante Batista na escuta? Sim, comandante. Aspirante Juliana Batista, aguardando ordens, respondeu a recém-promovida com voz firme. Missão especial para sua equipe. Infiltre-se na retaguarda inimiga e destrua suas comunicações. Deixe-os cegos e surdos. Consegue? Sim, senhora. Missão será cumprida. Batista e sua equipe, uma mistura perfeita de homens e mulheres, desapareceram na escuridão. Eram o melhor produto da reforma de Isabela, a equipe de infiltração mais habilidosa das forças especiais. Ao mesmo tempo, a força principal, liderada pelo Major Almeida, começou a pressionar o inimigo pela frente. A tática mudou completamente. Em vez de avanços imprudentes, eram movimentos calculados, explorando as fraquezas do inimigo. Pouco depois, uma enorme explosão iluminou o ponto mais alto da ilha. A equipe de Batista conseguirá. Com o sistema de comando paralisado, os inimigos entraram em pânico. Aproveitando a brecha, a unidade de Almeida os atacou com fúria. A batalha terminou surpreendentemente rápido. Os remanescentes da Fantasma foram em sua maioria capturados ou mortos. Sem uma única baixa aliada, Isabela esmagou a rebelião e retomou a ilha. Ela provou, da maneira mais dramática possível, que sua reforma não havia enfraquecido o exército, mas o tornado mais forte e eficiente. Sob a luz da alvorada que nascia sobre a ilha, ela sentiu que uma nova era havia começado. A vitória completa na ilha transformou a general Isabela Rocha em uma nova heroína nacional. Sua insubordinação foi reavaliada como uma decisão corajosa que salvou a nação, e sua liderança e a legitimidade de suas reformas tornaram-se inegáveis.
O presidente concedeu-lhe a mais alta medalha de bravura e deu-lhe plenos poderes para investigar o incidente e reformar as Forças Armadas. O general do Estado-Maior e os remanescentes da unidade fantasma foram todos presos e levados a julgamento. O processo revelou décadas de corrupção e conluio político-militar. Para proteger seus privilégios, eles haviam ameaçado a segurança nacional e conspirado de forma hedionda, usando a vida de soldados como peões. A nação ficou horrorizada, e o clamor por uma cirurgia radical no exército atingiu o auge. Os líderes da conspiração foram condenados à morte por traição. A ferida mais escura do exército brasileiro foi finalmente exposta e limpa. Após a tempestade, Isabela acelerou suas reformas. Sem a resistência da velha guarda, ela implementou todas as suas ideias. O exército tornou-se uma instituição com um sistema de pessoal transparente e justo, onde a capacidade de combate e os direitos humanos eram igualmente respeitados. A semente que ela plantou finalmente deu frutos em todo o vasto campo do exército brasileiro. No centro de tudo estava o batalhão Onça Pintada. O major Lucas Almeida e a aspirante Juliana Batista, heróis da operação, tornaram-se estrelas. Lucas foi promovido a tenente-coronel e transferido para um cargo-chave no Comando de Operações Especiais, responsável por todo o treinamento. Batista foi promovida a tenente, tornando-se a primeira mulher comandante de companhia nas Forças Especiais do Brasil. Sua companhia, de formação mista, tornou-se famosa pela sua coesão e força de combate. Anos se passaram. O exército brasileiro era completamente diferente. Isabela, promovida a general de exército, tornou-se a primeira mulher-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, construindo um exército forte que conquistou a confiança do povo. Numa tarde de primavera, a general Isabela visitou o batalhão Onça Pintada sem aviso. No portão foi recebida pelo agora comandante do batalhão, o coronel Lucas Almeida, e ao seu lado, a chefe de operações, a capitã Juliana Batista. O tempo os havia transformado em líderes experientes. Isabela foi guiada por eles até o refeitório. Lá dentro, homens e mulheres sentavam-se juntos, rindo e conversando durante a refeição. Em seus pratos, comida farta e deliciosa sem qualquer distinção. Ninguém mais comia restos. Ninguém mais ouvia insultos humilhantes. Observando a cena da janela, Isabela se lembrou de sua primeira visita. O lugar, antes cheio de humilhação e desespero, agora transbordava respeito, confiança e esperança. O coronel Almeida se aproximou com um café. General, parece nostálgica. Isabela sorriu. Sim, coronel. Parece que percorremos um longo caminho. Mas hoje, vejo que toda aquela dor e luta não foram em vão. Nesse momento, a capitã Batista se aproximou com um grupo de jovens recrutas, metade deles mulheres. Olhavam para Isabela com admiração. Apresentar armas à senhora-chefe do Estado-Maior. O grito ecoou, e eles a saudaram com precisão. Em seus rostos jovens e determinados, Isabela viu o futuro brilhante do exército. Ela retribuiu a saudação com um sorriso caloroso e maternal. Sobre as bandejas que um dia foram pisoteadas, agora cresciam